Então, beleza. Então nós estamos aqui hoje conversando com o nosso amigo, músico, professor Marcos Flávio, que vai falar para a gente um pouquinho da história dele, a sua relação com o BH, que o nosso projeto Belo Caso de Amor, um passeio musical por BH, nós vamos retratar várias músicas que contam um pouco da história, né, da cidade. São vários pontos, são vários locais que vários artistas deixaram aí, já marcado aí com algumas composições maravilhosas. E quando a gente fala de Marcos Flávio, a gente lembra muito, tá aqui com o seu trombone aqui, né? Não tem como desassociar, né, Marcão? Com certeza. Marcão do trombone, e não tem como tirar Marcão de uma boa roda de choro, e também da bandinha do Marcão, né, que é um passeio aí pelos carnavais e bailes da cidade aí. Ele vai contar um pouquinho pra gente da sua trajetória. Primeiramente vai falar sobre a sua trajetória, sua relação com a cidade. E nós vamos falando mais sobre alguns detalhes. Primeiro, obrigado, Renato, pelo convite, parabéns pelo projeto, né? Sempre muito importante a gente ter esses projetos de resgate, né? Acho que a memória é tudo, a memória é tudo para o futuro, né? O futuro está baseado na memória, no resgate histórico. Então, parabéns pelo projeto. A minha relação com Belo Horizonte, ela começa com meu avô, que é Belo Horizontino, mas a família do meu avô é de fazenda e tudo, então meu avô foi para Esmeraldas, depois Florestal, e depois que meu avô faleceu, minha avó foi para Mateus Leme. E eu nasci em Mateus Leme, eu sou Mateus Lemense, fica mais ou menos 60 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Eu vinha muito a Belo Horizonte para ir ao cinema, assistir os Trapalhões, né? Eu sou da geração dos Trapalhões, né? Então eu conheci Belo Horizonte vindo ao cinema para assistir, né, filmes. Foi a primeira lembrança que eu tenho de Belo Horizonte, eu chegando aqui, para ir ao cinema. E definitivamente quando eu vim aqui para Belo Horizonte, eu não moro aqui em Belo Horizonte, eu moro em Betim, mas quando eu vim aqui realmente para estar frequentando aqui em Belo Horizonte, foi quando eu passei no vestibular para a música em 99. Então, em março de 99, eu já estava vindo para Belo Horizonte todo dia para poder estudar na universidade, né, na Federal. Como todo músico de sopro e percussão da minha geração, a gente veio de bandas de música, né? Na minha cidade tinha uma banda de música, era a única manifestação artística, como na maioria das cidades do interior de Minas Gerais, né? Até hoje, várias. A única manifestação artística que tem são as nossas famosas bandas de música, né? Que o Vila Lobos chamava de Conservatório do Povo. Então, todo mundo da minha geração, de percussão e de instrumentos de sopro, vieram do interior e de bandas de música. E eu aprendi em Mateus Leme, muito novo, tinha 9 anos de idade, quando eu peguei a primeira vez no instrumento. E foi um trombone? Foi um trompete. Comecei aprendendo trompete, depois passei para o trombone a pistões e efetivamente na banda, assim, a primeira vez que eu toquei foi em abril de 94, eu toquei bombardino. Mas todos, né, Renato, com aquele sistema de pistões que é o mesmo para todos, né? Trompete, trombone de pisto, bombardino, tuba, tudo o mesmo. E eu tinha muita facilidade, fui aprendendo instrumento, passei pelo saxofone e fui aprendendo. Quando eu estava com 15 anos, eu fiquei sabendo de uma prova para tocar na Banda Sinfônica de Betim, que era remunerada. Haviam 2 bandas no estado todo que remuneravam músico, porque todas as bandas você tocava de graça, era por amor mesmo, né, de hobby. Era a banda de Betim e a banda municipal de Uberlândia, que ela remunerava também, era até cargo público lá, até hoje inclusive. Aí eu fui para Betim, de Betim eu conheci o Marcelão, nosso saudoso Marcelão do trombone. Saudade. E aqui ele virou meu paizão mesmo, dentro da banda, eu tinha 16 anos. Passei pro trombone de vara com 17 anos e ele me apresentou um senhor, o senhor José de Brito, que era dono de uma banda de baile. Eu sou também da época, a gente vai ficando velho, eu sou da época das bandas de baile, onde a gente começava tocando Rei Conif, bolero e acabava com axé, com forró e tudo. A banda tocava de tudo. E ele me indicou para essa banda de baile, eu comecei a tocar nessa banda de baile, toquei mais de 10 anos em banda de baile. E esse senhor da banda de baile tocava violão, erudito, solava e tudo.
E ele me viu estudando, e é interessante falar isso, a minha relação com Belo Horizonte e com o choro, porque na minha banda, em Matheus Leme, e em Betim também, eu nunca tinha visto um método de técnica para estudar. Só que havia um álbum famoso chamado 84 Chorinhos Famosos, da Vitale. Não sei se foi o primeiro, mas eu acredito que tenha sido um dos primeiros álbuns de choro no Brasil. Chamava 84 Chorinhos Famosos. E tinha esse álbum na banda, não sei porquê. E eu abri aquele negócio cheio de nota, falei, eu vou praticar técnica com isso aqui. E comecei a tocar. E esse senhor, ele me viu tocando e falou, olha, você gosta de choro? Eu nem sabia quem era Pixinguinha, quem era Jacó, Valdir. Aí eu falei, eu uso pra estudar e tal. Ele falou, isso que você tá tocando é mais rápido um pouco. Eu nunca tinha escutado. As músicas, o choro, antigamente os álbuns não tinham andamento. Você não sabia se o choro era rápido, se era lento. Vinha só o nome e tal, e as notas. Não tinha articulação, não tinha nada. Aí ele começou a me aplicar as coisas. Começou a me mostrar discos. E ele tocava com um violonista em Betim, e eu morava em Betim na época, por causa da banda de Betim. Chamado Gato, o apelido dele era Gato, sou Adilson Gato, grande 7 cordas de Betim, precursor do Clube do Choro de Betim. Então ele ia de 15 em 15 dias na casa desse senhor Brito, para eles tocarem, e ele começou a me convidar, e eu comecei a tocar choro aí. E eles gostaram do meu som, da minha pegada e tal, falaram assim, olha, a gente tem que te levar em Belo Horizonte pra você tocar com pandeiro, eu nunca tinha tocado num regional, num grupo de choro. Onde eles me levaram? No Bar do Bolão, no Padre Eustáquio. O Silvio, o Ildeu, o Zé Maria, o Bolão, eles iam no aniversário do Gato em Betim todo ano para tocar na casa do Gato. Então eles eram muito amigos, muito próximos. Então quando eu cheguei lá, eles já falaram, esse menino aqui vai tocar aí uma música com vocês aí e tal. E eu sentei lá, foi a primeira vez que eu toquei choro em público, acredito que em 2000. E aí toquei Doce de Coco, essas músicas, né, tradicionais, naquele tempo, proezas e tal. E ali foi o start, tanto para a minha relação mais próxima com a música e com a cidade de Belo Horizonte, porque o Silvio, ele tinha o grupo Flor de Abacate, e ele estava precisando na época de um sopro, né, de um instrumento de sopro, para gravar o segundo disco deles, um disco chamado Batuque. Então o Silvio me convidou. Você gostaria de gravar com a gente? Eu me senti super honrado, né? Então eu falo que eu tive 3 grandes mestres no choro, que foi o senhor Adilson Gato, o senhor José de Brito e o Silvio Carlos. Foi quando eu realmente aprendi mesmo os grandes intérpretes, os grandes compositores, é quando eu senti isso junto com a universidade, né? Que eu tinha entrado na universidade em 99, quando eu percebi a força do choro, o poder dessa música, a importância dela como gênese, né, da música brasileira, foi com o Silvão. O Silvão me apresentou esse mundo maravilhoso. Aproveitando aí, você falou do Bar do Bolão, né? Uhum. E tem outros bares também que foram marcados com composições, já como se fosse um presente para aqueles bares. Tem o Beco do Choro, né? Mas o choro tem isso, né? Sempre tem uma historinha do nome da música, né? Ou é dedicatória, ou algum caso que aconteceu, né? Alguma coisa. Você citou o Beco do Choro, tem o Beco do Choro do Belino Andrade, que foi feita para o antigo bar, né? Você não conheceu, mas talvez você viu falar de alguma história sobre o Beco do Choro. A minha pesquisa de mestrado foi sobre a história do choro em Belo Horizonte. E realmente o Beco do Choro foi um reduto, talvez o primeiro reduto exclusivo de choro na cidade. Só se tocava choro. Assim como é o Alzier, né, hoje. Um bar que dedica a sua música ao vivo ao choro. O Bar do Bolão é o bar talvez mais antigo em atividade, acho que nem chama Bolão mais, acho que é Botequim Vila Rica agora, né? Isso. Mas é o mais antigo em atividade, é desde 92. Agora, o Beco do Choro é de 84. E o Beco do Choro foi o responsável pela criação do Clube do Choro. A primeira vez que o Clube do Choro aqui em Belo Horizonte foi criado foi dentro do Beco do Choro. Com o Branco, do Cavaco, o Bellini, o Wagner, o Belino Andrade e o Wagner, né, que é irmão do Bellini. O Assir Antão, Zé Carlos, né, eles eram dessa turma que fizeram esse primeiro movimento aqui de choro dentro do Beco do Choro, que foi até 89. 89 eles pararam as atividades. Sabe, pra mim foi uma surpresa saber que o Clube do Choro de BH já tem esse tempo todo.
O Clube do Choro ele nasceu no Beco do Choro, né? Foi formado pelos irmãos Bellini, mais o Zé Carlos, o Zito, a galera da antiga mesmo. Isso. Então eles fizeram esse movimento, inclusive fizeram essa associação, registraram. Talvez esses documentos ainda se encontrem com o Wagner Sete Cordas. Mas aí o que aconteceu? Como era uma coisa muito restrita, depois até o Clube do Choro, esse Clube do Choro que foi feito, ele virou um grupo. Ele virou um grupo, né? O Grupo Clube do Choro, que era o grupo do Wagner. E que depois, quando fizeram o Clube do Choro de Belo Horizonte, porque não era Clube do Choro de Belo Horizonte, era Clube do Choro. Quando fizeram esse movimento do Clube do Choro de Belo Horizonte, que retomaram as atividades e também registraram e tudo, aí foi um outro movimento, foi uma outra retomada do choro, né? E que está aí até hoje, prestando muito serviço para a divulgação do choro aqui em Belo Horizonte. Inclusive, os últimos anos, havia até como se fosse uma via sacra, né? Durante a Semana do Choro, cada bar que tinha choro na cidade, pelo menos a última vez que eu participei, teve choro patrocinado pelo Clube do Choro de BH, lá no Alzier, no Bolão, no Moringueiro, aquele bar ali perto da Boa Viagem ali, que é Bar da Esquina, que chama, né? Bar da Esquina. Bar da Esquina também tinha choro, aí teve lá também, o Bar do Salomão, né? Então ele vem com essas atividades aí fomentando, né, o choro aqui na cidade. Legal demais, Marcão. E as qualidades artísticas e culturais que Belo Horizonte apresenta, você acha que isso já é uma grande característica para atrair as pessoas, por exemplo, de outros lugares, para mostrar esse potencial turístico de Belo Horizonte, por exemplo? Você acha que essas manifestações culturais, elas já são atrativos para atrair as pessoas? Fora, por exemplo, do carnaval, que ainda nós vamos chegar lá? Belo Horizonte é uma cidade boêmia, né? É a capital dos bares, né, no Brasil. Então, imagine o choro dentro desse contexto, né, de tantos bares aqui. E esse oferecimento de música, isso é um potencial maravilhoso, né? A culinária mineira é uma coisa maravilhosa. Então, eu fico observando o crescimento que o choro teve, desde a primeira vez que eu toquei no Bolão, em 2000, o crescimento foi exponencial. Só cada vez mais casas abrindo para que músicos pudessem tocar o choro. E não só o choro, né? O samba também, e a música mineira, que é uma música gigante, né? O Clube da Esquina. Eu acho que todas essas referências fazem com que Belo Horizonte tenha um potencial para o turismo, talvez maior do que cidades até que tenham mar, que tenham praia, né? Porque Belo Horizonte você tem cachoeiras, você tem a montanha, você tem um clima que é o clima que tem a menor variação no Brasil, você sabia disso? Um dos lugares que tem a menor variação de amplitude térmica. Tipo assim, quando faz frio, não faz tanto frio. E quando faz calor, não faz tanto calor. Né? Não é a maior cidade, se eu não me engano, acho que a cidade que tem a menor variação chama Jarinu. Mas Belo Horizonte é uma dessas. Então assim, eu gosto de brincar com meus colegas de fora, que eu viajo muito para dar curso, que eu moro na melhor cidade, do melhor estado, da melhor região, do melhor país do mundo. Porque a gente tem um país riquíssimo, cheio de água, que não tem maremoto, não tem furacão, não tem vulcão, não tem, né? E a gente mora numa cidade que é tão acolhedora, com a culinária maravilhosa. Então, assim, do que você falou, Belo Horizonte tem tudo para... Já é, na minha visão, mas tem tudo para ser o maior potencial turístico, né? A gente tem a vida artística, músicos maravilhosos, isso aí, sem dúvida nenhuma. O Noel Rosa, inclusive, veio para cá, né, para tratar da tuberculose dele. Passou uma temporada por aqui. E o Gonzaguinha também. Estiveram aqui. E deixa eu ver aqui mais uma coisa aqui, Marcão. E com o forró, Marcão? Aqui BH também é muito forte, o Arraiá de Belô, né? Você tem alguma relação com o forró assim, ou você é mais na linha do choro e samba mesmo, e as bandas de música como professor da universidade? Eu adoro dançar o forró, né? É bom demais.
Eu não tenho uma relação direta de músico tocar, porque o trombone é um instrumento que não que eu acho que isso não seja possível, mas normalmente num grupo tradicional de forró não tem um trombone, né? A gente tem um acordeon, a gente pode ter uma flauta, um pífano, né? Tô falando na área de sopros, né? Uhum. Mas eu acredito que é outro grande potencial que Belo Horizonte tem, sem dúvida nenhuma. Várias casas de forró aqui em BH, inclusive, né? É que as festas que estão com maior potencial, né? Que recebe muita gente aqui, era o Arraiá de Belô, uma das grandes, né? E há pouco tempo, eu vou falar de 2010 para cá, o carnaval deu esse impulso e foi um carnaval criado pelo povo, né? Foi um carnaval criado, não foi a entidade, uma entidade ou um órgão que veio fomentando esse carnaval. Esse carnaval foi criado pelas pessoas que estavam ali gerindo e tiveram a ideia de colocar alguns blocos na rua, e 2 anos depois o BH estoura como sendo uma das grandes potências de receber turistas nesse período carnavalesco. E o que eu acho mais interessante nessa virada cultural assim, em Belo Horizonte em relação ao carnaval, você citou o forró também, são a diversidade dos grupos, dos blocos, né? Você tem bloco igual o bloco da esquina, que toca músicas do Clube da Esquina, você tem bloco de forró, né? Você tem bloco de marchinha tradicional, igual eu já toquei em vários, com a bandinha do Marcão. Você tem... E a respeito do forró, é engraçado você ter falado isso, porque eu comentei isso em Recife, e um grande amigo meu, Nilson Amarante, falou assim, mas forró é mais pro lado de cá, vocês têm essa tradição de forró lá? Eu falei, cara, isso aqui é um estado mais caipira do que Minas Gerais. A nossa relação com a roça, ela é muito forte. Né? Todo mundo que tem uma certa condição sonha comprar uma areazinha numa cidade do interior, né? de ir para lá, um fogão de lenha. Né? Passar a noite ali comendo torresmo, feijão tropeiro e tomando cachaça e escutando uma moda de viola ou um forrozinho. Né? Inclusive na sua live, Léo, eu vi seu fogãozinho de lenha lá no Não casa, é? E eu toquei forró também na minha live, então assim... Pra gente não tem, né, Renato? Eu sei que você é como eu, a gente não vê esses limites, né? Eu acho que a música, a gente precisa de menos gesso, sabe? Quando eu gravei meu primeiro disco em 2005, eu recebi algumas críticas assim. Por exemplo, eu gravei o Tico Tico no Fubá. Primeira crítica, isso não é música de trombone. Falaram comigo. Então, isso não é música de trombone, não. É aquela música do Belinho. Mas o que é música de né? Por que não é música de trombone? Nota, né? Não sei, deve ser, né? A outra crítica foi o seguinte, por exemplo, eu gravei o Espinho de Bacalhau com banda, né? Baixo, bateria e tal. Não, isso não é grupo de choro. Isso não é choro. Já não é choro mais. Onde está escrito isso? Hoje, até a própria universidade, sempre trabalhei muito essa questão da gente tirar essas amarras, porque o choro, ele nasceu como uma forma de se tocar, ele já nasce com essa coisa assim dada, né? Você toca baião no choro, você toca choro canção, você toca valsa em choro. Como é que você vai querer amarrar um negócio desse, falar o que é certo, o que não é? Baixo não é do... Como não é? Começou com baixo, com piano. Então não pode ter essas amarras, não pode engessar isso, né, cara? É aberto. Então a gente vê, por exemplo, você falou da live, eu toquei forró na live, eu não tenho essas coisas, cara. A música é a música que te faz bem, ela não pode ter muita regra, não, sabe? Principalmente o choro é livre, o choro tá sempre mudando, tá sempre, né, apto a mudanças. Tem que parar um pouquinho com essas amarras. Porque o choro tem aquela forma dele tradicional, né? Que repete o A, vai pro B e tal. Mas aí eu concordo plenamente com você. Porque a música é do mundo, né? Por exemplo, mas Minas Gerais, forró aqui do Nordeste. Não, forró é do mundo. É do mundo. Tem gente dançando lá na França, tem gente dançando nos Estados Unidos. Né? Parar com essas amarras, né? Você citou o Bloco da Esquina aí e foi uma coisa bem interessante, assim, que se tivesse pegado aquela ideia de fazer as músicas do Clube da Esquina igual a gente faz do Carnaval, porque a gente faz misturas também. Coloca as músicas que eram um rock e coloca ela em um machixe, coloca ela num forró, inclusive. Se a gente tivesse colocado isso sem o conceito de Carnaval,
talvez teria sido muito mais criticado, entendeu? Também. Mas aí o carnaval é aquela questão que pode tudo, né? Mas só que essa mentalidade a qual eu me referi antes aqui, ela já mudou. Eu estava falando de 2005, onde a gente tinha algumas pessoas mais velhas, né, chorões mais antigos, que para eles a fórmula ideal é a fórmula do Jacó, né? É o 7 cordas, 6 cordas, cavaquinho e tal. Então se entrasse uma bateria, já não era, assim, né? E o choro não aceita isso. E a gente vê isso hoje. Hoje você vê músicos como o Diamandu, como o Hamilton, tocando com banda, base, tocando... Não tem essas amarras. A música, o choro principalmente, a música também, mas o choro principalmente, ele é livre. Você quer colocar uma marimba, vai rolar a marimba no choro. Você quer tocar harpa no choro, vai tocar harpa no choro. Não tem, não pode ter, né? Nós vamos aproveitar essa deixa aí para a próxima pergunta que nós vamos fazer, porque talvez você pode fazer essa relação, porque o choro, ele começa, você citou, por exemplo, aqui em BH, por exemplo, ele começa no boteco, né? Que no boteco é uma formação mais reduzida, enxuta, talvez, e não cabe muita sonoridade, talvez. Por exemplo, colocar uma bateria, talvez, num bar para tocar com choro, talvez vai destoar demais. Aí o pandeiro é o grande condutor, né? Com certeza. Mas aí depois o choro começou a ganhar os palcos, né? Os eventos, por exemplo, começou a ganhar os palcos. Talvez essa concepção de colocar baixo aí, batera... Isso, será que isso aí... A questão que eu discuto aqui é só a liberdade que você tem que ter de escolher o grupo. Não é nem onde que entra, se pode entrar ou não entra. É você não ser tolhido da vontade que você quer. Se você quer montar um grupo de choro com baixo e bateria, você vai montar. Não quer dizer que aquilo não vai ser grupo de choro. Porque o que acontece? Uma coisa que eu imagino, por exemplo, o meu grupo, o Choro de Minas, é pandeiro, sete e cavaquinho, e o trombone, né? Agora, se eu vou fazer, por exemplo, um lugar para dançar, eu já penso em colocar uma bateria e um baixo, porque aí vira gafieira. Justamente. Porque não é a música que faz na minha visão, não é a música que vai fazer o ser dança ou não ser, mas a formação. Condução, se eu faço proezas de solão que a gente citou aqui, com um pandeiro e um violão, a galera tá sentada, tá escutando. Bota um baixo e uma bateria, se a galera não levanta, vira gafieira. A mesma música. O que mudou? A formação. Então, o que eu defendo é essa liberdade de você tocar com a formação que você se sentir melhor, sem ninguém falar se aquilo não é. Não, cara, é a sua música, é o choro. E o choro, ele nasceu assim, ele nasceu adepto a isso, é livre, a liberdade. E a ocupação das praças hoje, por exemplo, os eventos, né, que tem sempre o choro. Você citou aí o Sesc Chorinho, né, Samba na Praça, mas hoje tem mais, né, Marcão? Parece que o choro conseguiu alcançar esse espaço. Por exemplo, BH tinha muito jazz, né, e o choro também conseguiu. Mas hoje, por exemplo, já consegue ter essa apropriação desses espaços, as praças já ter esses eventos. Você acha que isso foi uma coisa muito importante para BH, assim? Demais, né? E tem algum local assim que você acha bem especial, que você já tocou assim numa praça que você acha que... Santa Teresa. Eu tenho muitos shows em Santa Teresa assim que eu guardo no meu coração, assim. Aquela praça respira música, né? E sobre isso, Renato, assim, eu historicamente, a partir da década de 70, da década dos festivais de choro, que várias pessoas montaram grupos para participar, você tinha que compor um choro para poder participar e tal. Essa evolução, esse caminho, essa ascensão do choro não parou. E até hoje não parou. O choro, como você mesmo bem disse, ele cada vez mais ele conquista mais instrumentistas, mais adeptos, mais pessoas que curtem ouvir, mais espaços são abertos, porque é muita gente querendo ouvir e valorizando. E eu chego a ficar impressionado com o nível técnico e performático de alguns chorões, assim. Coisas que hoje você fala assim, cara, que esse cara toca demais, assim. Vou citar alguns exemplos, eu já falei que Hamilton, o Gabriel Grossi da gaita, Zé Paulo Becker, Hamilton de Holanda, assim, uma meninada, o João Camareiro no violão, né?
Então, assim, é uma meninada que vem... Também, né, Marcão? Não, e aqui em Belo Horizonte, eu não tô falando ninguém aqui de BH porque eu fico com medo de esquecer, porque tem várias pessoas aqui em BH, várias, eu não vou citar, que são, assim, músicos espetaculares e estão dedicando ao choro. Dedicam ao choro, a defender essa música e tocar nesses espaços. Sobre esses espaços, né, que você citou também. Eu toquei vários shows, Festa da Música, que era promovido pelo produtor cultural Paulo Ramos. Toquei lá na Praça Santa Teresa shows com Época de Ouro, assim, coisas que vão ficar na minha memória, assim, né? Flor de Abacate, tocando com Ronaldo Bandolim, com Silvério Pontes e Zé da Velha. Né? A homenagem que fizeram aos trombones no Dia do Choro lá na Praça Santa Teresa foi inesquecível também, que a gente homenageou o Sampaio, que é um grande trombonista aqui de Belo Horizonte, frequentador de todas as rodas de choro aqui da cidade. Então, assim, foram shows inesquecíveis ali. Teve um show também que me marcou muito, que foi a primeira vez que a gente tocou aqui em Belo Horizonte, no ambiente público, com a Orquestra de Choro da UFMG, que é uma orquestra que eu montei no projeto de extensão lá, que a gente toca arranjos do Pixinguinha, da época do rádio, que ele fazia arranjos para as orquestras da rádio. Então a gente fez um show lá na Semana do Choro também, que foi inesquecível, assim, né? Foi o debut, assim, da Orquestra de Choro da UFMG. Você lembra também, Marcão, eu tive a oportunidade de participar junto com você, sobre o teatro, né, como os teatros da cidade também abraçaram esse movimento do choro, e teve aquele show marcante que a gente fez em homenagem ao Valdir Silva e o Valdir Azevedo. Nossa, lá no Brasil Valorec. Na Praça 7. Com tanta gente, Mozart, com Veludo no acordeon, com a galera assim, Wildeu, Marcelão, o próprio Valdir Silva. Nossa, não, o Valdir Silva... Ele tinha falecido. Foi homenagem a ele. Mas tanta gente boa que tocou com a gente ali, né? Nossa, foi um show inesquecível também. E o Clube do Choro sempre atuando, né? E proporcionando isso. Gerou um DVD, né? Gerou um DVD. Ainda bem, porque está registrado. Registrado. Aquele show me marcou muito também, porque foi uma oportunidade que eu tive de tocar para pessoas que eu sempre via aqui em Belo Horizonte, mas nunca tinha tocado, né, antes. Então foi muito legal mesmo. E o choro cantado também, né, com a Lígia Jaques. Você também cantou. Eu cantei. E inclusive daqui a pouco, depois da entrevista aqui, a gente vai fazer uma música que é o tema, né, do projeto. É Um Belo Caso de Amor, que é do Paulinho Pedra Azul, com o Geraldinho Alvarenga, que a gente tocou nesse show, que ele fala sobre essa relação com a cidade como você mesmo disse aí, como Belo Horizonte te acolheu também, né, na sua música, na sua profissão. Belo Horizonte é a cidade que eu comecei no choro, é a cidade que eu trabalho, é a cidade que eu exerço minha função de músico com mais frequência, né? É para onde eu venho e boto meu som para viajar aí no ouvido das nossas vítimas musicais aí, né? Ai, quem dera. Essas vítimas são vítimas, não são privilegiados, né? Inclusive, eu acredito que a última vez que eu toquei foi lá no Moringueiro, antes da pandemia. Foi com o Samba e Choro de Quintal, lá no Moringueiro. Outro show também, que agora eu lembrei aqui, que foi massa demais, cara. Eu comemorei o aniversário num domingo no Moringueiro, com o Mauro. O grupo do Mauro, né? O Mauro eu toco com ele, e aí vocês convidaram ele para tocar lá no domingo, na feijoada, e aí coincidiu de ser meu aniversário. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar um sub lá, mas eu vou comemorar meu aniversário lá. É bom que vai meu pai, minha mãe vai passear, minha galera vai passear. Cara, não sei o que rolou, que apareceu o Monarco lá. Você lembra disso, cara? Do nada, já tava lotado pra caramba, de repente entrou uma multidão, vindo de algum lugar, todo mundo com celular na mão assim, entra calcinha branca, sapato branco, camisa azul, Monarco. E ele não parava de tocar. Cara, aí ele chegou e tal, e o samba do Mauro é muito bom, né, cara? O Mauro dispensa comentários. Aí ele sentou, almoçou e a gente tava acabando um bloco, que a gente fazia 2 blocos, né, que tava no final do bloco. Aí o Adir falou assim, Mauro, pergunta se o Monarco quer dar uma canja, que aí ele dá agora. A gente dá um intervalo, né, e que aí já mata essa canja dele, né. Aí ele chamou o Monarco, faltando uns 10 minutos assim pra dar um intervalo. Ele tocou 3 horas direto.
Os meninos, Alexandre, o Totov, tinha que ir no banheiro, aí um segurava lá no pandeiro, aí o outro sentou, o outro foi no banheiro, voltou e o Badi tocando e ele não parava, cara, não parava de cantar. Mas foi um dia também muito especial. Eu dei minha canja os meus colegas me perguntando, pô, bicho, você tá com moral, você chamou o Monarca, mas falando sério, achando que eu tinha chamado. Falei, não, cara, isso foi uma coincidência, uma bela coincidência, né? Foi muito legal. As coisas que acontecem em Belo Horizonte, nos bares de Belo Horizonte. A música, né, Marcão? Ô, Marcão, teve um show também, aproveitando, eu acho que o último show da Semana do Choro, né, que virou tradição também a gente comemorar a Semana do Choro, que é o nascimento do Pixinguinha, 23 de abril, né? Eu acho que a última roda que teve no Dia Nacional do Choro foi com você também. Que foi você e você convidou o Pedro Mota. O Dia do Choro aqui em BH? Que a gente fez não, foi, com certeza. Na Semana do Choro, você que bolou isso. Você falou assim, vamos fazer aqui um choro, foi na quinta-feira. Aí nós fizemos, eu e Pedrinho. Foi muito massa. Foi muito legal. Foi muito massa. E teve uma outra vez também que a gente fez marchinha de carnaval, lembra? Fizemos um carnaval lá também com o Pedrinho. E teve um dia também que foi muito especial, que foi o primeiro seminário de choro da UFMG, que eu combinei com você também, da gente, se vocês cediam, né, a quinta-feira, porque quem faz lá é o choro nosso, né? Com o Silvério. Com o Silvério, porque o Silvério ia vir para o seminário, só vamos, aí que a gente faz aí. Foi muito especial aquele dia também, foi muito bom. Porque essa combinação do trombone com o trompete parece que é um casamento igual queijo goiabada, né? Não é? Você tem toda a razão. O diálogo no choro já é uma característica dele mesmo, né? Aquela conversa, um faz o A, o outro repete, enquanto um tá tocando, o outro tá fazendo um contracanto. E realmente o trombone e o trompete, os dois metais ali estão na cara ali, eles realmente é um queijo com goiabada. Para ser mais mineiro ainda, não. Para ser mais mineiro ainda. Acabou que a gente já falou muita coisa, Marcão. Falamos sobre as praças, né? A relação dos eventos. Falamos também sobre a música instrumental, o jazz também, que é muito importante. Aí vou deixar a última pergunta aqui, depois nós vamos fazer uma pergunta rápida para a gente te pegar de surpresa aí, para ver como é que tá a sua... E nós vamos fazer a última coisa que você contasse aí, como é sobre a UFMG, né, como professor, e você como referência de uma grande universidade aqui, e esse trabalho que é feito aí na UFMG, conta um pouquinho pra gente aí, como que você conduz esse trabalho aí nessa grande universidade aí, e qual que é a sua política de defesa da música brasileira aí. Você fala muito sobre o choro, pode... Em 99 eu entrei na escola como aluno, eu já tinha me formado em Direito em 97, mas a música falou mais alto, então eu entrei na universidade em 99, me formei em 2002, na classe do professor Paulo Lacerda, em dezembro de 2002. Quando foi em 1º de julho de 2003, o professor Paulo Lacerda teve um infarto e faleceu. Em agosto do mesmo ano, eu já era professor substituto na universidade. A única disciplina que havia na escola de música relacionada à música popular, na época, em 2003, era Gerais Big Band, que inclusive tinha sido feita pelo professor Paulo Lacerda. Então, quando foi em 2004, não, minto, 2005 eu fiz a prova professor efetivo, né, a prova, o concurso mesmo, aí entrei. No mesmo ano, eu propus uma disciplina ao colegiado chamada Práticas Interpretativas do Choro. Porque tinha uma coisa muito interessante na escola, talvez a Marcela vai concordar comigo. Não tinha, porque a Marcela entrou depois, porque eu estou falando Marcela, porque é a sua esposa, porque a Marcela estudou lá comigo essa disciplina, Práticas Interpretativas no Choro. Por que eu estou falando isso? Todos os meus contemporâneos, todos, instrumentistas, saxofone, trompete, piano, violino, o cara fazia aquele recital de formatura assim, super cabeludo, com aquelas peças mais difíceis de piano e tal. Aí a última música do concerto, tocava o Ernesto Nazaré, tocava Odeon, tocava Batuque, né? Tocava Chiquinho Gonzaga. Falei, cara, que diabo é isso? Não tem essas disciplinas aqui, ué. Absurdo. A galera tá tocando no recital de formatura e ninguém tá falando de choro aqui.
E eu tinha feito o meu mestrado, estava fazendo o meu mestrado sobre a história do choro, aqui em BH. Na realidade era um artigo, né? Porque meu mestrado foi em performance. Então é um artigo pequeno, mas que era pré-requisito para o título de mestrado em performance no instrumento. Aí eu fui e propus ao colegiado essa disciplina, práticas, que talvez tenha sido a primeira disciplina de música realmente direcionada à música popular dentro da escola. E comecei com as turmas de práticas interpretativas do choro. O sucesso foi tão grande, assim, de inscrição, que eu era 6 vagas, eu tinha que mudar para 8, depois para 10, aí para 12, aí parei em 12, porque senão eu sempre montava um grupo para tocar, fazer repertório, que eu comecei a fazer 2 módulos. Aí eu fazia práticas 1 e práticas 2. Na práticas 1 eu fazia só a parte histórica. Porque tinha gente tocando choro sem saber quem era Pixinguinha, sem saber quem era Jacó, a história do choro, por que chama choro, o que é, né, esse movimento. Então eu comecei a falar dessa parte histórica. Uma pessoa, um músico instrumentista, bacharel em instrumento, brasileiro, que não sabe o que é choro, que é a nossa música instrumental, a nossa verdadeira música instrumental, que é precursora de toda a música brasileira. E a música brasileira, né? Então, e aí você é um músico, e é uma música instrumental. Instrumental. Apesar de ter o choro cantado, o choro, ele é uma música instrumental. Ele nasceu com a música instrumental, não tinha canto. Aí você é um instrumentista brasileiro e não toca a sua música instrumental. E na universidade. Então, você é bacharel instrumentista. E eu falei, não, cara, isso tá errado. Aí eu comecei a dar a matéria optativa, mas o pessoal que tinha interesse, e muita gente passou lá. Muita gente passou dessa disciplina dentro da escola. Vou te falar alguns. Marcela, inclusive depois, né, fez a pós-graduação dela, ela estudou sobre choro, falou sobre o Bellini, né, no mestrado. A Laércio Martins, Marcelo Chiaretti, Lúcia, Tiago Ramos, Pedrinho. Então, assim, muita gente que hoje toca choro e tal, passou por essa disciplina. Não, definitivamente, que eu seja responsável, mas foi uma semente que foi plantada num terreno em Belo Horizonte, que a gente está falando desse movimento em Belo Horizonte, que estava com um solo extremamente adubado, fértil para isso, entendeu? Então foi só jogar aquela sementinha que o negócio cresceu. Talvez isso foi essencial para ter esse movimento nas rodas aí que você citou anteriormente, a galera tocando aí. Eu não vou falar assim, generalizar, mas a galera da universidade caiu dentro. Muita gente foi para essas rodas. Sabe como é que eu fazia? Quando ia chegando no final da disciplina, a gente marcava de ir no bolão. Ou marcava de ir no pedacinho. A gente marcava sempre, eu chamava de trabalho de campo. A gente ia ver os caras tocar. A gente sentava e assistia o pessoal tocando. E no choro é onde aprende, né, Marcão? Claro, você tem que ouvir, você tem que participar, você tem que conviver. A roda de choro ela é um evento etnográfico, cara. Ela é um negócio assim, você consegue identificar padrões dentro de uma roda de choro. Eu, por exemplo, eu chego numa roda de choro, eu sei quem que manda, eu sei quem que é o fominha, eu sei quem que é o desagregador, o chato. Tem essas figuras, é uma coisa etnográfica, assim, sabe? Você identifica o cara que, né, como que você tem que entrar, como que você tem que sair, tem um ritual ali dentro, né? E os alunos precisam de entender isso. Quando a primeira vez, eu vou contar a história da primeira vez que eu fui tocar, eu cheguei lá no bolão e qual música você vai tocar? Aí eu falei assim, Doce de Coco. E baixei e toquei o Doce de Coco inteiro. Eu não sabia, mas o Ildeu tava lá, o bandolim. Claro que ele tocava o Doce de Coco. Né? Você tinha lá o Zé Maria do clarinete. Claro que ele tocava o Doce de Coco. Mas eu nem sabia que eu tinha que deixar um A para eles. Eu não sabia, não tinha essa informação. Então eu comecei a procurar fazer isso dentro da universidade, que os meninos também não tinham. Falar sobre a forma do choro. Olha, normalmente numa roda de choro a gente tem o que a gente chama de ficha. Então você chega na roda, vai chegar a sua hora de propor a música. E quando você for propor a música, pergunte se alguém vai dividir com você. A roda é para isso, é para comunicar. Eu vou tocar o Boêmio. Alguém sola? Não, ninguém sola. Beleza, então eu vou fazer. Não, eu solo. Então você divide comigo. Então é essa troca. E eu já vi várias. Eu toquei muitos anos em roda aqui em Belo Horizonte, muitos anos. Eu já cansei de ver, os meninos chegavam,
baixava a cabeça Distribuía e chegava o rei, tocava a música A 2 vezes, B 2 vezes, A e tal, e a galera ficava olhando. Tipo assim, o cara toca, mas não é chorão. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele não sabe dessa coisa da conversa, do diálogo, né, da troca. E né? só no olhar, né, Marcão? Você olha pra pessoa, você já sabe se ela vai entrar na parte ou se não vai. Os meninos perguntam assim, mas não pode levar a partitura pra roda? Eu falei assim, olha, claro que pode. Você pode botar uma pasta e tocar, não tem problema nenhum. Mas você perde um pouquinho de uma coisa muito importante na roda, que é o contato visual. O contato visual, ele comanda a roda. Às vezes eu olho para você, eu já sei que você vai entrar. Ou se vai repetir um A, ou se não vai, só no olhar assim, você já sabe. E se você estiver ali na partitura, você perde esse contato visual. Mas não tem problema nenhum. Eu sou, inclusive, a favor, para que a gente... muito do choro não ter músicas nossas, de composições nossas, essas coisas, é porque é dessa bobagem, dessa limitação. Não pode levar a partitura pro choro. Então, às vezes, você chega, você até toca de cor a música, né, que é de um amigo seu, mas o cara não sabe acompanhar, ele não sabe. Harmonia. Então, cara, leva a partitura, entrega. Qual o problema de ler na roda de choro? Agora, a gente tem umas pessoas que, não, porque não pode. Cara, é outra coisa, como eu falei lá atrás. Choro não pode ter amarra. Não tem não pode ou pode. Pode tudo. Choro pode tudo. Choro, ele é adepto, ele abarca qualquer influência, qualquer coisa. Não é parar com esse... não pode. Não tem isso. Bom demais, Marcão. Tem alguma historinha, Marcão, pra gente fechar aí antes do bate e volta? Tem alguma historinha, assim, bem legal de algum lugar de BH, assim? Tem uma historinha do Tico-Tico que eu falei que... Vou falar o nome do santo. Antes de eu gravar o meu disco, eu já tocava o Tico-Tico no fubá. Aí, quando eu cheguei no bolão, foi no bolão que eu falei, vou tocar... Ô, você menino, qual que você vai tocar agora? Que é o negócio da ficha, né? Cada hora um propunha. Se alguém fosse tocar e eu tocasse aquele choro, aí eu poderia entrar. Mas não era minha hora de falar ainda, né? Quando falava, vou tocar o Tico-Tico no fubá. Mas é em Ré menor. Aí o Zé Maria, do clarinete, olhou pra mim e falou assim, isso não é música de trombone não, menino? Aí eu olhei pra ele, mas por que não é música de trombone? Não, isso não é música de trombone tocar, não. Música de trombone tocar é paraquedista, Na Glória, outras, Raul de Barros. Aí o Mozart falou assim, ô Zé Maria, isso é chato. Vamos tocar deixa o menino tocar o Tico-Tico no fubá. Aí o Zé Maria falou assim, você nem gosta do Tico-Tico no fubá? Eu ia falar isso. Você nem gosta do Tico-Tico no fubá? Aí o Mozart falou assim, eu não gosto com você tocando, com trombone eu quero ver. Às vezes eu gosto. Ele era fantástico, né? Às vezes eu gosto dele tocando, às vezes eu gosto, deixa ele tocar aí. Aí eu toquei, cara, eu acabei de tocar... Na última parte, antes de ir no último A ali, eu já vi aquela coisa do olhar, né? Eu já vi o Mozart rindo, né? O Mozart rindo, tocando e rindo. Aí a hora que acabou, ele falou assim, toma. Falou com o Zé Maria, toma. Aí o Zé Maria, não, muito bom, foi muito bom. Um bar de BH. Moringueiro. Ixi, Moringueiro tá demais, hein? Um tira-gosto daquele de balcão. Pé de porco. Nossa, pezinho de porco. Eu que sou do interior, é bom demais. Uma praça. Praça Santa Teresa. Uma paisagem natural. Paisagem natural, Lagoa da Pampulha. Lá é muito bonito. Não, mas lá não é natural, lá é feito, né? Mas não deixa de ser natural, né? Não, mas não vamos mudar para a Serra do Curral. Serra do Curral. Uma rua. Uma rua? Cara, é engraçado você falar isso. Quando a pessoa fala de Belo Horizonte, é Rua Padre Eustáquio. Me vem assim, acho que por causa da lagoinha ali, do movimento, né? Rua Padre Eustáquio. E um bairro? Santa Teresa. Então é isso aí, Marcão. E uma igreja? Lembra do... Boa Viagem. Boa Viagem. Boa Viagem. Já toquei com coral de trombones lá, vários concertos. Mais uma que me veio à cabeça aqui agora, um monumento artístico. Conservatório, em frente ao Palácio das Artes. Adoro aquele prédio. Primeiro contato meu com música erudita em Belo Horizonte foi dentro do conservatório. Chamado Conservatório Mineiro de Música, mas depois virou a escola de música da UFMG, né? Só depois que foi... Inclusive, eu lembro do Paulão falar assim, gente, quando eles foram lá para Pampulha, do Paulão falar assim, gente, eu não sei como é que a gente cabia lá, né? Quando foi para outra escola.
Mas é um prédio maravilhoso ali em frente ao palácio. Marcão, mais uma vez, então, muito obrigado pela aula aí de sua história. Estou muito feliz de tê-lo como um entrevistado aqui nesse projeto. Se tiver alguma outra consideração pra você fechar aí, desejar, eu deixo o meu agradecimento. Cara, novamente te parabenizar por preocupar, né, em fazer esse tipo de registro. Né? A história é que manda no futuro. Né?